Eu queria me dirigir a todos os ternureiros do Brasil, até de outros países que estão acompanhando. E muitos ternureiros não estão em fraternidade, são brasileiros da Alemanha, da França, de vários dos Estados Unidos, viu? E então a missa de abertura do nosso retiro, estamos aqui na casa de retiro Nossa Senhora do Rocio. Esta casa. Por que do Rocio lá? Explicamos bem já. E eu queria dizer então a todos que ficamos muito alegres, estão aqui representados também das 3 fraternidades aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, a todos vocês, queridos ternureiros, deixamos o nosso querido Padre Jaime, o Padre Serginho abriu e agora o Padre Jaime fecha. O homem contava que quando ele era criança, ele sofria muito preconceito dos outros, muita discriminação. Quando ele ia com a mãe para a feira, todos olhavam desconfiado para ele, de um jeito esquisito. É porque ele era filho de mãe solteira. E até na igreja ele se sentia mal. Terminando a missa, ele dava a vez final, ele já saía correndo para que ninguém alcançasse, ele fosse perguntar sobre o pai dele, como muitos queriam perguntar. Como dizia aquela história, né? Que diz, vamos em paz e que o Senhor vos alcance se conseguir alcançar, né? No caso dele era isso. Então ele saía correndo. Mas um dia, quando ele estava já para sair do portão da igreja, alguém pôs a mão no ombro, ele se virou, era o padre. O padre observou que ele sempre fugia e conseguiu cercar rapidinho. Ele tocou o ombro dele e disse: você é filho de... Ele pensou, poxa, mais um que vai querer saber quem que é meu pai biológico, né? O padre disse: você é filho de Deus. Por isso, você vai confiante para frente e peça a sua herança, porque você é filho de Deus. E ele conta que naquele dia a sua vida começou, porque todos o tratavam como alguém indigno, mas ele é filho de Deus. Então, não reconheciam que ele é um filho de Deus, como todos somos, né? Jesus também, nesse dia do batismo, ele ouve essa voz: você é o meu filho amado. Essa voz que todos nós, consciente ou não, a gente no dia do batismo recebe essa mesma palavra de Deus para todos nós. No dia desse mergulho em Deus, Trindade, você é o meu filho amado, você é minha filha amada. Quando é criança, são os pais que representam essa escolha que depois será mais consciente. Mas Jesus sempre era o filho eterno, já não é que naquele dia existia uma heresia, no começo da igreja, não sei o nome lá, que dizia que Jesus não era divino, ele era humano e só se tornou divino no dia lá do batismo, tu és meu filho amado. Mas não é verdade, ele sempre foi o filho, mas nesse dia ele tem esse momento especial de encontro com o Pai. Ele ouve essa voz interior que só ele escuta e que depois ele vai poder falar para todos, dizer que todos são filhos e filhas de Deus, que ninguém se sinta abandonado por Deus. Então, é uma novidade que todos vão receber esse novo ensinamento, porque a religião oficial não ensinava isso, ensinava um Deus assim tão distante, um Deus que cobrava, que anotava tudo que você fazia lá e que dividia as pessoas entre os puros que cumpriam a lei e os impuros que não cumpriam a lei, e os que não cumpriam seriam castigados, etc. Então o povo estava bem sobrecarregado por causa da opressão do Império Romano e desse sistema religioso terrível que não mostrava o rosto de Deus. Por isso diz aqui, o povo estava numa grande expectativa de alguém que fizesse algo diferente. Até João, inclusive, quando começa a apresentar um Deus que perdoa os pecados sem passar pelo sistema
explorador, opressor do templo, todo mundo pensará que não ele é o Messias, mas João vai dizer, não, eu não sou o Messias, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Então aqui tem uma imagem bíblica interessante, que para o povo judeu, o Espírito Santo tinha esse simbolismo, o fogo e o vento. E vocês veem que no batismo de Jesus não é o fogo e o vento que estão sobre ele, mas é a pomba, né? Por quê? Porque nessa simbologia do povo judeu, fogo e o vento é aquilo que vem transformar a pessoa. Jesus não precisa ser transformado. Agora no Pentecostes sim, porque os apóstolos e os outros discípulos têm que ser transformados. Então o Espírito Santo vem como fogo e vento, porque eles têm que ser transformados por Deus. E é Jesus que vai realizar pelo Espírito essa transformação em todos. Mas nele vem um outro símbolo, que é essa pomba, que a gente pega também uma imagem bíblica da pomba, né? No Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. No dilúvio vem a pomba, quando acabou-se toda a destruição, né? E agora esse Espírito, a pomba quer dizer o Espírito que vem santificar essas águas, não são mais de morte, agora são de vida. Assim como o ser humano que fica lá 9 meses dentro dessa água de vida para poder nascer. Então Jesus é apresentado por João assim: eu não sou digno de tirar a sandália dele. É uma outra imagem bíblica. Se você procurar lá em Deuteronômio, capítulo 25, lá fala dessa lei do cunhado. O que é a lei do cunhado? Quando morria o sujeito casado, o irmão dele, logo a seguir, era obrigado a desposar aquela viúva. Aí assim dava descendência ao seu irmão falecido. Quando ele se recusava a assumir essa esposa que ficou viúva, essa abandonada, o que vem a seguir, na idade, tinha o direito. E havia um rito. Qual que era esse rito? Esse que vai assumir a esposa que ficou viúva, ele tira a sandália, desamarra e tira a sandália do seu irmão que recusou ser o marido dela, porque ele que vai ser. Então quando João diz assim, eu não sou digno de tirar a sandália dele, é porque ele, Jesus, é que vai assumir o casamento, a aliança com esse povo. Esse povo que está sem alegria, como uma esposa abandonada, que está sem alegria. O povo que está abandonado, né? Ovelha sem pastor. Por quê? Porque está sofrendo demais com a força da opressão do Império Romano e com o sistema religioso que não era capaz de falar de Deus para as pessoas. Então Jesus é que vai assumir essa aliança. Ele é que é o esposo. Então João se coloca no seu lugar. E então diz o texto que Jesus se coloca ali para ser batizado junto com o povo. Ele vem assumir a nossa humanidade de tal modo que ele se coloca na fila dos pecadores sem ser pecador. Essa tamanha solidariedade, esse tamanho absurdo da solidariedade de Deus com a humanidade. Jesus se junta a esses que são pecadores sem ele precisar desse batismo. Ele vem ser solidário com toda a humanidade. E enquanto ele reza, acontece todo esse fenômeno, essa manifestação de Deus. Enquanto ele reza. Isso é interessante, porque em Lucas, a primeira coisa que Jesus faz na sua vida pública é rezar. É esse o evangelho de hoje. E a última coisa que Jesus faz na sua vida pública lá na cruz é rezar. E no meio disso tudo tem uma série de outros momentos em que Jesus está em oração. Por quê? Porque a oração é a expressão deste amor do Filho para com o Pai. Dessa união íntima do Filho com o Pai, Abba. Por isso Jesus está sempre em oração. E como nós também não podemos expressar este amor para com o Pai querido, que ama com amor de mãe, sem a oração. Tá? E, portanto, Jesus manifesta essa intimidade. A oração também é própria do humano, de quem assume a humanidade, né? Porque quem ora é porque tem fé. A fé é a própria de quem não tem a visão face a face, né? Quando
já está lá com Deus na eternidade, já está face a face, não precisa mais de tudo isso. Então Jesus assume a humanidade desse jeito, até nesse sentido, né? Precisar também da oração para entrar em contato com o Pai. E nessa oração vem essa voz: você é o meu filho amado, em ti em você encontro o meu agrado, que é do cântico do servo sofredor. Jesus vem ser esse servo de Deus. Ele vem fazer essa experiência tão forte de um Deus que o chama de filho amado. Sentindo-se filho amado, ele vai contar essa novidade para todos. Olha, vocês todos também são filhos e filhas amados de Deus, todos vocês. Não se sintam mais abandonados como essa religião do templo está ensinando vocês. Um Deus lá que não tem nada a ver, está distante, está dando as costas para vocês. Não, vocês são filhos e filhas amados por Deus. As religiões, elas procuram ensinar um caminho para a pessoa buscar Deus, não é isso? Agora, qual é a grande novidade do cristianismo? O cristianismo traz essa grande novidade: é Deus que nos procura primeiro. Essa é a grande novidade que Jesus Cristo veio revelar para nós. Deus é que primeiro vem ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Então, quando a gente dá a resposta de filho, porque a gente sente que alguém nos amou primeiro. Esse alguém que é Deus, no qual mergulhamos no batismo na Trindade. Se Ele nos amou primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos corresponder com amor. Então a gente vive essa obediência a Deus como filhos, e não como escravos, porque a gente ama. Essa grande novidade. Então essa novidade de que Deus é que nos procura primeiro me fez lembrar uma historinha, talvez pode não conhecer essa historinha. 2 meninos brincavam de esconde-esconde, 2 irmãos. Só que um era bem pequenininho, tinha lá uns 2 anos, meio para 3 anos, e o outro já tinha uns 8 para 9 anos. Então o pequenininho ainda não sabia direito, né? Ele achava que tampando o rosto, o outro não ia encontrar ele, né? Achava que bastava tapar o rosto assim, que já estava escondido. O outro tinha até muita facilidade, né? E o mais velho então viu que ele não sabia brincar direito, então escondia ele em algum lugar lá primeiro, fazia de conta que não sabia, né? Para poder brincar um pouquinho de esconde-esconde. Até que uma hora o mais velho se cansou, que o pequenininho não sabia brincar direito, deixou ele lá embaixo de uma escada e foi lá no campo jogar bola com os outros, e o pequenininho ficou lá, parado lá, começou a pensar: mas o que está acontecendo? Meu irmão não vem mais me procurar? E olhou e tal, e nada, não vinha. Aí foi chorando lá buscar o avô dele, disse: vô, meu irmão não está me procurando mais, chorando, porque o irmão dele tinha abandonado. Então o avô dele chamou o outro e falou para os dois. Talvez o pequenino não ia entender essa história, mas o mais velho já podia entender um pouquinho. Olha, o que aconteceu com vocês é a história de Deus com a gente. Deus nos procura, mas a gente às vezes foge de Deus, né? Deus é esse pequenino que não consegue se esconder de nós, né? Como o pequenino não conseguia se esconder, achava que já estava escondido só com a mão ali. Deus não consegue se esconder de nós. Deus nos procura, mas nós, como o mais velho era muito esperto, conseguia se esconder do pequeno, nós somos espertinhos e nos escondemos de Deus. Por quê? Porque quando a gente, como diz o Padre João, safadinho, né? Quando a gente erra, a gente quer se esconder de Deus, não quer que Deus nos encontre. Mas Deus nos amou primeiro. Se a gente descobrir que Deus nos amou, você vai descobrir que Deus nos ama mesmo a gente sendo pecador. Vai fugir de Deus. Deus não quer que ninguém fuja dele, porque o seu amor é para todos. A gente sempre diz: o que a pessoa vem fazer, um jovem, né? No momento assim das oferendas, quando a gente quer se oferecer a Deus. Alguns jovens dizem assim: mas a minha vida é tão torta, o que eu vou lá na missa fazer o quê? Vou lá me oferecer, o que? Pois não tenho nada a oferecer a Deus, minha vida é toda desarrumada. Mas venha, porque Deus recebe vocês até com seu arrependimento, porque Deus só vê o amor, não interessa. Deus é que quer vir ao seu encontro. Então a gente não pode fugir de Deus. É isso que é o mais importante desse ensinamento de Jesus. Deus ama a todos, como filhos e filhas.
né? Vamos fazer essa experiência. Eu sou filho amado, eu sou filha amada de Deus. Ele coloca em nós o bem-querer também. Ele também quer de nós irmãos uns dos outros. Então, se a gente diz que é filho de Deus, como é que prova isso? É claro, já falamos, né, da oração. Mas também se eu rezo, mas eu não trato o outro como irmão, que também é filho de Deus, outro, então eu estou dizendo que eu não sou filho digno de Deus também, desse jeito. Porque o outro que é filho de Deus, não estou tratando com a sua dignidade de filho de Deus. Tá? É isso que Deus espera de todos nós também, né? Sermos filhos e irmãos uns dos outros, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.